Olá, queridos e queridas, como é que vocês estão? Cá estamos para o primeiro vídeo do ano. No vídeo de hoje, para estrear 2023, estamos trazendo um vídeo surpreendente desses vídeos, dessas histórias reais que pensamos poderia ser um filme, poderia ser uma novela, poderia ser uma série de tão surpreendente com tanta reviravolta. Prepare-se. Mas antes, se você é novo aqui na comunidade Dois Passos de Fé, seja bem-vindo. Caso não esteja inscrito, faz favor, se inscreve, vai lá, ativa o sino, se inscreve e vai aos poucos vendo o nosso conteúdo, vendo os nossos vídeos, comentando, dando seu like. Nós agradecemos. Estamos com saudade da vinheta. Queridos e queridas, Robert Shafran. A nossa história começa como todas as outras histórias. Ele foi para a faculdade, muito feliz, muito esperançoso no futuro. Robert Shafran. Ele foi para a faculdade no condado de Sullivan, Nova York. E ao adentrar aos portões da faculdade, com toda a sua bagagem, ele foi muito bem recebido na faculdade pelos meninos e pelos rapazes e pelas moças da faculdade. Acontece que ele estava chegando, ele não conhecia ninguém, e as pessoas iam abordando o Robert, sabe, muito amistosas, muito amigas. As meninas davam um beijinho, os meninos davam um murrinho, todo mundo muito parceiro, como se o conhecesse. Ele ficou assim abismado e o chamavam de Ed. Ed pra lá, Ed voltou, Ed pra cá, Ed pra lá. E ele disse, não sou Ed, eu sou Robert. Quando entrou no alojamento, ele foi abordado de cara por um cara chamado Michael. Michael foi bem papo reto com ele e disse o seguinte: me fala uma coisa, teu nome é Robert, não é Ed. Você tá falando que não é o Ed. Mas me diz, você nasceu no dia 12 de junho do ano 1961? Por um acaso você é adotado? E o Robert de imediato disse sim, ele se assustou. Eu sou adotado e eu nasci nesse dia. Então o Michael disse, nesse caso você tem um irmão gêmeo e é o Ed. Vamos ligar para ele. Aí você pergunta, quem é Ed? Ed tinha sido um ex-aluno daquela faculdade. Um ano anterior tinha desistido do curso, tinha ido para casa e todo mundo que morava ali na faculdade conhecia o Ed e era amigo do Ed. Então foram para a cabine telefônica, anos 80, ligaram para o Ed. Ed, disse o Michael, tô com um cara aqui, tô com um rapaz aqui que é a sua cópia, a sua xerox, a sua cópia mesmo. É o seu irmão gêmeo. E o Ed disse, imagina, é só um rapaz que parece comigo. E não acreditou. Mas o Michael foi, sabe, firme, ponta firme e disse, é seu irmão gêmeo, estamos indo para aí. Entraram no carro, fizeram uma viagem, uma aventura, até a cidade onde o Ed morava. Queridos e queridas, quando chegou o Michael, o Robert, na casa do Ed, que eles confrontaram, que eles se viram, foi sabe, aquela questão do sangue, eles pulou um no pescoço do outro, num abraço, num amor, num encontro que jamais se largaram. Ambos tinham 19 anos e pela feição, pela cara a cara, entenderam que sim, eram irmãos. A história tomou proporção nacional. Os Estados Unidos estremeceram com essa história, gêmeos do nada se encontraram assim, no curso de faculdade, nessas coincidências da vida. Eles começaram a ser solicitados para programas de televisão, para jornais, dar entrevistas. E quanto mais eles davam entrevistas, mais as pessoas se apaixonavam por ele, pela história deles. Eles eram de orfanato e foram adotados, e as famílias não sabiam que eram gêmeos e agora se encontraram. Mas surpresa, pouca bobagem? Certo dia, em uma dessas entrevistas, o telefone da mãe do Ed tocou. E era um rapaz. E disse, olha, tá vendo esses gêmeos aí? Tem mais um. Eu sou irmão deles. Como assim? Vem pra cá. Quando o rapaz chega, o nome dele era David. Era o David Kellman.
Quando o David chega, que se junta aos dois, a imprensa, que já estava admirada, abismada, todo mundo ficou altamente ouriçado, todo mundo enlouqueceu. Como assim trigêmeos? Televisão, rádios, a mídia impressa começou a divulgar a história dos trigêmeos que, do nada, numa coincidência, se encontraram. Não é ficção, é real. De uma faculdade, de um programa de televisão, eles foram se reencontrando e a mídia pegou a história dos três e começou a observar que eles não eram só idênticos, eles faziam todas as coisas iguais, tipo cruzar braços iguais, cruzar pernas iguais, espirrava igual, até a forma de que pegava em cigarro era igual. As pessoas ficaram admiradas e os meninos pegaram o hype desta fama e começaram a crescer na vida também. Fundaram restaurantes, eles fizeram filme, foram para Hollywood, eles mostraram que realmente a dinâmica do DNA não erra, mesmo tendo crescido em ambientes diferentes, eram iguais. Eles haviam sido adotados na agência chamada Louis Wise. Essa agência, inclusive, não existe mais. Mas na época da adoção, os pais não sabiam que os meninos, as três famílias no caso, não sabiam que os meninos eram trigêmeos. Adotaram como meninos individuais, levaram para suas casas. Eles estavam fazendo parte de um experimento científico. Pasmem vocês. Existia o psiquiatra Peter Neuber, inclusive já falecido. O Peter estava fazendo essa experiência com gêmeos, separando gêmeos para fazer o dito experimento dele do inato e do adquirido. Aquilo que você nasce com a natureza e aquilo que a natureza não te dá, mas com o teu ambiente você adquire. Era a teoria do psiquiatra. Então, um dos trigêmeos foi para uma família mais humilde, outra foi para uma mais mediana e outra foi para uma família mais classe mais alta, para ver qual era a evolução desses meninos. E eles cresceram em ambientes diferentes. Há um detalhe, na época da adoção, as pessoas responsáveis pela adoção orientou os pais o seguinte: olha, já que você está adotando os meninos na nossa agência, vamos dar para vocês um bônus. Ao longo da infância desses meninos, vamos ceder para vocês acompanhamento psicológico e professores que vão lá uma vez por mês avaliar a evolução dessas crianças. E para os pais, nossa, show de bola, gostaram. Era um bônus na hora. Só que não era, fazia parte da experiência. Então, as pessoas que iam ali visitar mês a mês todos os meninos, as três casas, elas faziam relatórios do desenvolvimento das crianças, como é que estava evoluindo intelectualmente, se havia ligação. E pasmem vocês, nos relatórios tinham sim ligação. Por exemplo, quando um estava doente, no relatório da outra equipe dizia que sim, o outro também estava doente. Tipo, quando o Robert, aos 10 anos, adoeceu, o Ed e o David também adoeceram. Quando eles passaram por cirurgias, então foi feito relatórios e o próprio Peter ficou abismado. Mas as famílias não sabiam. Foi preciso uma faculdade para se abrir essa cortina. E os rapazes, quando souberam que eles fizeram parte desse experimento, eles ficaram altamente revoltados. Revoltados porque eles perderam uma chance de conviver, de crescer. Eles tinham 19 anos quando se reencontraram, os trigêmeos, o Robert, o David e o Ed. E eles pareciam que eles voltaram a ser crianças. Sempre quando eles eram vistos juntos, eles estavam brincando como criança, porque foi roubado deles uma infância, uma adolescência como trigêmeos. E a notícia que tiveram quando buscaram saber quem eram seus pais, quem era sua mãe, maior foi a decepção ainda, porque a mãe foi informado que tinha como se fosse problemas mentais na época da adoção. Quando falamos que da mesma forma que sobe e desce, foi exatamente assim. O Robert, que chegou na faculdade, descobriu que era irmão do Ed, que depois apareceu o David, o Ed
não segurou a onda. Eles casaram, eles namoraram, casaram, mas o Ed não segurou a onda. E meados ali, no meio dos anos 90, ele sucumbiu a uma depressão terrível. E, queridos e queridas, ficou o Robert e o David lutando por justiça, por fazerem parte daquele esquema maldito de ser experimentos de ciência. Havia um acordo entre o psiquiatra e a equipe de que os relatórios completos e oficiais só seriam abertos por volta do ano 2065, ou seja, não está no tempo ainda. E eles não aceitaram, entraram na justiça. Há essa briga na justiça para que seja quebrado esse acordo, mas ainda não foi determinado. Mas ainda aconteceram mais reviravoltas. Gêmeos foram se encontrando. Por exemplo, a Alison Canter e a Michelle Murdoch, gêmeas totalmente assim, morando em lugares altamente extremos, se encontraram como irmãs. Cerca de 30 pares de gêmeos estão aí, ó, espalhados sem saber que tem um irmão gêmeo, que tem um irmão trigêmeo por adoção. Todos eles entraram na justiça para que esse acordo de 2065 fosse quebrado e fosse dado o endereço de cada um dos gêmeos, de cada um dos trigêmeos que foram separados, mas ainda não foi liberado. Tem um documentário chamado Três Desconhecidos Idênticos, que fala justamente a história dos trigêmeos, Robert Shaffer, Ed Gallant e o David Kellman. É um documentário completo. Ali você vai ver entrevistas, interação dos trigêmeos, a alegria, a euforia no começo, quando eles se reencontraram, como o diferente conquistou. Era só um, mas descobriu que eram gêmeos, depois descobriram que eram trigêmeos, e eles foram nessa onda, nessa crescente, querendo ganhar o tempo que perderam. O Ed não segurou a onda e morreu. O Robert e o David continuam lutando. Hoje eles têm mais de 50 anos, têm suas famílias, mas lutam por essa injustiça. Quando eles, pessoas, seres humanos, foram tidos como instrumentos de pesquisa científica, onde um cientista se achou no direito de separar gêmeos, de separar trigêmeos. E o problema não é a separação dos trigêmeos e dos gêmeos. O problema foi o silêncio, foi a mentira, a ocultação. Não falar que, olha, essa criança tem um gêmeo, tem um trigêmeo, vai levar, mas vai ficar sabendo. Eles foram separados para ser avaliados à distância. E cresceram assim, e quando se reencontraram, não puderam recuperar o tempo perdido. A história de hoje fala assim, ó, assim, bem no nosso ouvido, que a gente vai viver essa vida e não vai ver de tudo. Tem muita história submersa em mentiras, submersas em fantasias, e você, quando pensa que de tudo já viu, vem uma coisa, ó, e te surpreende. Até a próxima.